Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo. Começa o nosso episódio de número 57. O papo de hoje, ele não é sobre saúde mental, ele não é sobre psicologia ou fotografia, embora a gente vá atravessar sobre esse assunto. O que me interessa hoje é conhecer a pessoa que está por trás da psicóloga que está aqui na minha frente hoje para falar comigo. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada. Obrigado de ter aceitado o convite. Eu que agradeço, fiquei super feliz com ele. Legal. Eu já vou começar te perguntando se você tem alguma pergunta de entrada de sessão, assim. Eu já quero começar com ela para você. Como estamos? A pessoa chega na minha clínica, é a pergunta inicial, assim, como estamos? Porque quando a pessoa tá, eu tô junto com ela, né? Tô sentindo junto com ela. Então eu vou começar com essa. Maria, como estamos hoje? Estamos muito felizes de estar aqui, muito apaixonada, né? pelo espaço, enfim, pela proposta. Legal. Mesmo muito feliz. Ai, que bom. Vamos começar com você se apresentando pra galera de casa saber quem é a Maria. Ixi, e agora? Não sei se tem uma resposta só. A Maria é uma mulher, a Maria é uma menina também, né? Ainda aprendendo. E a Maria é, ou está, né? Ou é fotógrafa, psicóloga e acho que apaixonada pela vida. Acho que pode ser uma boa coisa pra gente começar. Menina, mulher, quantos anos? 27. 27? Coisa boa. Mas eu nunca me sinto muito adulta, então acho que a gente vai aprendendo, assim, né? Então não acho que sou uma coisa só. Acho que a gente vai se construindo no caminho. Se sentir adulto, você vai ver durante o programa que eu vou pegar algumas vírgulas pra gente usar durante a conversa. Tá, você não se sente tão adulta? Por quê? Porque eu prefiro estar sempre em contato com a minha versão de criança. Não porque eu me sinto infantil, no sentido pejorativo, mas porque eu acho que a gente precisa não perder de nenhuma forma o olhar de criança para o mundo, assim, de novidade, da possibilidade do brincar, enfim. E aí acho que eu nem sei se quero me sentir, assim, tão adulta. O que seria a carteirinha de adulto, assim? O que Ir no cartório. Caracteriza? Ir no cartório, pra mim, é o auge da vida adulta e um porre. Legal. Ó, no bloco pessoal, esse é o momento da gente te conhecer, você, carne e osso, como é que você pensa, como é que você vê o mundo, como é que você sente. Nesse bloco, pra todo mundo nos últimos episódios, eu tô pedindo assim, ó, me surpreenda. Pode ir pro mundo da imaginação, pro mundo fictício, fica à vontade, eu quero que você dê asas aos pensamentos agora, tire todas as portas e janelas desse momento e vamos fluir um pouquinho. Você vai ser a pessoa que vai estrear, porque geralmente a gente tem uma pergunta fixa que é como você se vê, mas agora a gente vai fazer diferente. A gente vai iniciar esse bloco com você me respondendo como que você se relaciona com você mesma. Então, quais são as formas que você usa para acessar a si mesma e a sua relação consigo mesma. Tá. Ó, vamos lá. Quase que eu achei que eu tava na terapia agora. A minha relação comigo mesma, ela é muito uma relação de parceria. Então, eu acho que eu sou muito minha parceira, assim, eu sou muito gentil comigo, entendendo... Só que isso é uma coisa que também só é possível na medida em que você se conhece, né? Então, acho que eu já vivenciei algumas situações, enfim, tive ferramentas também, porque eu acho que é uma questão de acessar essas ferramentas ou não, para entender que as coisas mais legais, mais bonitas que eu tenho, como todo mundo, são também os meus maiores defeitos, né? Eu sempre acho que a potência de cada um e a impotência de cada um tá no mesmo lugar. Depende de onde você coloca isso, de como você coloca isso. Então, uma vez que eu entendi isso, poxa, eu tenho algumas características que são o que abre minhas portas e o que fecha outras, né? Você aprende a entender que talvez não seja tudo sobre você,
Você começa a entender que o que é sobre você, então como que a gente encontra caminhos para manejar. Você começa a entender que o repertório que você tinha em momentos difíceis e que você não deu muito conta, e o repertório que você tem hoje, como que a gente dá conta agora, né? Na terapia eu sempre falo que a gente faz o que a gente dá conta. E às vezes a gente não dá conta de muita coisa. Às vezes a gente é bem fraquinho, assim, sabe? E na medida que a gente vai ganhando repertório, a gente vai acessando outras possibilidades. Então, acho que a minha relação comigo, ela é uma relação muito de compreensão, muito de ser muito gente boa comigo, de passar pano pra mim de vez em quando, e de me dar bronca também quando é preciso, de falar, putz, nossa, viajei mesmo. Mas eu acho que, acima de tudo, é uma relação de muita verdade, porque eu acho que quando a gente consegue ser honesto com o que a gente é e com o que a gente tem, assim, meio cru, sem editar, e sem querer parecer bom, nem pra gente mesmo, a gente começa a ter mais tranquilidade pra se reparar, pra se ajustar, pra falar, não, peraí, essa culpa, ela é minha mesmo, foi eu que viajei aqui, desculpa, foi mal, não dei conta, né? Então, acho que a minha relação, ela é dessa clareza, assim, dessa honestidade em ser quem eu sou, né? Porque é só isso que é possível. E às vezes é difícil ter essa clareza, né? Do que a gente sabe que são os pontos, vamos falar dessa maneira, o ponto bom, o ponto positivo, o ponto negativo da gente. A gente ter esse balanço, né? Olha, a segunda pergunta, ela vai para um outro lado, mas para não parecer que eu tô jogando o clima lá embaixo, eu vou dividir ela ao meio. Eu queria que você me dissesse o que te entristece. Ixi. Ó, só pra justificar o porquê que eu não vou jogar lá embaixo, porque eu também vou querer saber o que te encanta. Eu quero esses dois lados da moeda. Então, alguma coisa que te aborrece, que você fala, isso aqui me entristece. Pode ser geral, pode ser uma coisa sua, pode ser uma coisa do mundo, pode ser bem amplo. Mas, geralmente, traz pra mim a primeira que vem na mente, porque essa, sabe, aquela que bate assim, que você fala, putz, isso. Não precisa mastigar muito. Uma coisa que te entristece e uma coisa que te encanta. A que vier primeiro, não precisa ter ordem. Sei lá, eu acho que me entristece quando eu faço uma coisa, eu acho de alguma forma que vai muito na contramão de quem eu queria ser. E aí eu acho que é uma sensação esquisitíssima de perda de controle, assim. Então, me entristece quando acontece uma ruptura, me entristece quando quebra uma expectativa, não de uma expectativa ideal, mas de uma coisa que eu desejei muito, me entristece... sei lá, acho que isso, assim, a sensação de que eu não posso fazer nada. Uhum. Fugir do que... Como é que foi que você falou no começo? Fugir de quem você queria ser. Fazer algo que diverge do que você quer ser. Que vai na contramão de quem eu sou, ou do que eu acredito. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, é a gente conseguir ser coerente. Aí, quando eu me pego numa ação muito impulsiva, assim, em que eu sou zero coerente, sabe? Assim, o que eu fiz vai total na contramão do que eu acredito, eu falo, putz, acho que essa é uma das coisas que mais me entristece, assim, mais me frustra, mais me causa essa angústia pessoal. Porque outras coisas, sei lá, processo de luto, por exemplo, não é uma coisa que eu controlo, já não havia nada a ser feito, né? Agora, quando existe, aí você falha muito nesse sentido, eu fico chateada, assim, não fico brava, não, mas eu fico bolada. E o que me encanta, sei lá, se o que me entristece é a possibilidade de um desencontro comigo, o que me encanta é a possibilidade do encontro com o outro, né? Que aí eu acho que o encontro com o outro me dá um monte, né? Assim, me dá um monte de histórias, você deve saber disso melhor do que eu, assim, né? Me dá um monte de histórias, me dá um monte de mim, me dá um monte do mundo. Então, acho que é uma das coisas que mais me encanta, assim, a possibilidade de me encontrar com tudo o que tá ao meu redor. Boa. Agora me diga, você é melhor demonstrando o que você sente ou escondendo o que você sente? Nossa, demonstrando, certamente. Demonstrando? Eu tenho uma dificuldade de esconder, de maquiar o que eu sinto, fica muito explícito, assim. Eu sou muito expressiva. E aí, assim, tá na minha cara. Quando não tem nem porquê eu maquiar, entende? Então, eu sou muito melhor demonstrando. E demonstrando também do jeito que dá, cada um do seu jeito, né? Enfim. Mas eu sou super, tipo, deixo as emoções ocuparem todos os espaços. Boa. Mais uma pergunta dividida ao meio. Queria que você me falasse algo que você tem em excesso e algo que você tem em falta. Difíceis, né, essas perguntas? Eu tava inspirado nesse roteiro aqui, viu? Manda bem.
Eu acho que, às vezes, o que eu tenho em excesso é essa vontade de realizar tudo ao mesmo tempo. E de fazer tudo muito depressa, e de comunicar muito o que eu quero, e esse lugar da persistência, que, inclusive, às vezes ultrapassa o limite. E acaba ultrapassando o limite do outro, inclusive. Então, é esse lugar de, tipo, eu quero muito fazer, é com a melhor das intenções, mas eu tô tão encantada e tão motivada em fazer aquilo que eu acabo perdendo um pouco desse tato do outro. E aí, exatamente aí que eu acho que às vezes me falta, assim, esse tipo assim, opa, volta, essa coisa que me aterriza. E que me traz de volta pra um estado de presença pra conseguir perceber o que tá acontecendo ao meu redor. Então, acho que é mais por aí, assim. Ao mesmo tempo, que é o que eu disse, né? Tudo que a gente tem de bom é o que a gente tem de ruim. Vou chamar de energia, assim, mas esse impulso, esse ímpeto de persistir é também o que me abre todas as minhas possibilidades, né? E que me fecha algumas, na medida em que eu vou atropelando algumas coisas. Então, eu acho que tá sempre no mesmo lugar, assim. Boa. Agora a gente fecha esse bloco com uma pergunta quase filosófica. Maria, você acha que a gente escolhe quem a gente é, ou é uma coisa que acontece, que a gente não tem controle, ou tem as influências da vida que a gente teve, da sociedade e tudo mais? Mas a pergunta central é, você acha que a gente escolhe o que a gente é? Será? Fica aí no ar. Eu não sei exatamente se a gente escolhe essencialmente isso. Mas o que eu acho que a gente escolhe é o quanto a gente quer estar ou não em contato com isso. E o quanto a gente domina para conseguir escolher a partir disso. Tipo, entendendo quem eu sou, o que eu quero ou não fazer com isso. No sentido de desenvolver habilidades, ou de não desenvolver algumas, né? De brecar algumas coisas que não são tão legais. No sentido de entender o que é de fato meu, ou o que é desse ambiente. Porque a partir do momento que eu entendo que algumas coisas que eu carrego não vêm de mim, opa, aí eu consigo entender o que eu quero que venha de mim, então. Né? Então, eu acho que é uma resposta que, como todo psicólogo adora, né? Depende. É o famoso depende. Da perspectiva que a gente tá olhando, mas eu acho que tem um pouquinho das duas coisas. Agora a gente vai entrar no seu quintal de casa. Agora é o momento da gente conhecer um pouco a sua trajetória. Eu quero que você, inclusive, me ajude a montar uma linha do tempo para eu entender pelo que você passou até chegar até os dias de hoje. Mas eu vou começar com um gancho que hoje em dia a gente se fala muito sobre saúde mental. Você acha que está um pouco banalizado a forma como a gente fala de saúde mental? Eu não sei se tá banalizado, porque eu acho que é sempre importante falar, e quanto mais a gente fala, melhor. Eu acho que a gente tá falando, como quase todas as discussões de rede social, tudo de forma muito superficial, né? Então, super legal falar de saúde mental, mas a gente consegue, de fato, ir pra terapia? Né? Super legal postar isso, mas eu consigo, de fato, enfrentar aonde me dói? Né? Então, eu acho que a gente tem um monte de discussões muito importantes que estão rolando, mas que elas precisam de mais algumas camadas. E sem aqueles diagnósticos infundados que a gente vê muito, né? A gente vê muito especialista de tudo hoje em dia, essa parte é um pouco chata. Mas a gente vai aprofundar e falar um pouco sobre a psicologia, sobre tudo, mas vamos lá atrás. Eu queria te pedir um elemento da sua infância. Pode ser uma lembrança, um objeto, que quando você pensa na sua infância aparece para você. Quando eu penso na minha infância, aparece o quintal da minha avó. Legal. De piso pintado de vermelho, uma escada grande do lado. E era um quintal que tinha não era um coqueiro, mas era uma árvore grande. E ela dava parecia um coqueiro, assim. E ela dava umas florzinhas, e eu lembro de pegar essas florzinhas e fingir que eu tava fazendo uma comidinha, sei lá, tipo uma sopa, sei lá. A imagem da minha infância é a imagem do quintal da minha avó. Uma boa lembrança. E você, quando criança, foi ao psicólogo? Nunca fui ao psicólogo. Não? E acho que, na verdade, quando eu era criança e adolescente, eu teria tido 1 milhão de diagnósticos superficiais, assim, infundados na época. Sei lá, pela escola ou por outros momentos da vida.
Mas eu não fui ao psicólogo, não era uma discussão tão efervescente como é hoje, não era tão possível, inclusive, de proximidade financeira, eu acho. E você se lembra quando que você lidou ou enfrentou alguma situação na sua vida que nesse caso você teria que ter ido ao psicólogo ou não? Qual fosse o primeiro sofrimento que você se lembra na sua vida? A perda dessa avó, do quintal da Casa Vermelho, né? Do quintal de chão vermelho. Eu acho que foi a primeira grande choque, assim. Mas ao mesmo tempo... E aí talvez seria muito legal ter ido ao psicólogo, mas eu não sei nem se eu teria tanto repertório na época, porque eu era muito pequena. Enfim, psicólogos infantis teriam todo o manejo, né? Eu não sei se eu consigo visualizar. Mas a minha casa e a minha família é uma família que sempre permitiu espaço para todas as coisas, pra gente falar sobre tudo, pra gente ficar em silêncio, ou ficar falante, ou enfim, sempre deu espaço para que tudo existisse. E minha família é muito amorosa, meus pais são, nossa, maravilhosos, assim. Então, nesse sentido, eu me senti muito suportada, no sentido de ter suporte mesmo durante esse processo. E quando é que você começou a pensar nisso? Em seguir carreira, em lidar com pessoas, em ouvir questões dos outros? Então, o meu encontro profissional, assim, com alguma possibilidade de trabalho, ele aconteceu primeiro quando eu fui, sei lá, ser monitora infantil, fazer recreação, assim, né? Como uma forma de renda, porque... sei lá, era muito animada, parecia muito divertido, era muito legal. Então, eu sempre gostei muito desse contato com as pessoas, de alguma forma. No meio do caminho, eu conheci meu companheiro e me encontrei com a fotografia, né? E a fotografia é uma coisa que eu me lembro, de pequenininha, de estragar, inclusive, de quebrar todas as câmeras de casa. Aquelas câmeras tipo TechPix. Meus pais tinham, e eu levava pra escola escondido, tirava foto de tudo, derrubava no chão, aquilo quebrava, ia pra manutenção. Então eu me lembro de tirar foto das minhas bonecas, das Barbies, assim, posicionar elas. Eu tenho muito essa memória na infância de um primeiro contato com a fotografia que se materializa quando eu começo a me relacionar com o videomaker. E aí, poxa, era de verdade, sabe? Eu podia pegar aquilo, eu podia brincar com aquilo. Então, e aí como a minha casa é uma casa que sempre teve esse cuidado com as nossas memórias, né? A gente sempre teve álbuns de família, a gente sempre teve 1 milhão de porta-retratos, e ia revelar as fotos, aquilo era uma expectativa, e só tinha foto da minha Barbie. Levava a maior bronca, gastava o filme inteiro. Então eu acho que esse olhar para o mundo, ele sempre aconteceu. Mas ele aconteceu primeiro pela fotografia, né? A fotografia e a arte me ensinou a olhar para o mundo antes que a psicologia me ensinasse a ouvir ele. Então, eu acho que foi um caminho contrário. Aí, na adolescência, eu tinha muitos amigos e eu sempre fui meio a conselheira dos amigos, assim, sabe? Todo mundo, primeiros namoros e tal, ia tudo chorar pra mim, assim, o pessoal ia tudo lá pra casa. E a minha casa era no centro, era fácil de sair da escola e ir pra lá. E aí já tinha esse ambiente muito facilitador pelos meus pais, enfim. E aí eu lembro de algum momento... E aí tinha essa coisa, tipo, meus pais não podiam ouvir algumas coisas que meus amigos estavam contando, de namoradinhas e tal. E namoradinhos. E a gente ia pro quarto. Nisso, a minha mãe saca e a gente coloca um sofá no meu quarto. Então o meu quarto já tinha como se fosse um divã, né? Assim, meu quarto já tinha um sofá. E eu sentava na cama e meus amigos sentavam no sofá. Isso há muitos anos, no início da adolescência. Esse sofá tá lá ainda, tá? Eu não tirei ele, reformei ele, encapei ele. Mas ele continuou lá. Então, assim, depois, mais adolescente, eu me lembro desse contato com o que a gente poderia formatar como a psicologia hoje, né? Mas de ouvir meus amigos, de auxiliar eles. Mas como eu tinha uma ideia de que a psicologia era muito esse lugar em que se era muito calmo e falava muito bonzinho, assim. E eu era muito acelerada. Eu custei um pouco, eu resisti um pouco pra me ver nesse lugar de fato, assim. E aí, quando eu fui pensar na psicologia, eu não sei nem se foi muito racional, eu já tava lá, né? Assim, já era tipo assim, putz, mas eu já faço isso, né? Assim, eu já faço esse processo de escutar, de me relacionar, de acolher. A gente vai só encontrar ferramentas técnicas, né, pra isso. E quando é que isso virou um trabalho, de fato? Como que isso aconteceu? Virou um trabalho quando, de fato, eu entro na faculdade, assim, né? E aí eu começo a atender e começo a ter acesso a algumas ferramentas
que eu vou percebendo que eram coisas que eu fazia de forma muito intuitiva, mas aí tinha um nome técnico para aquilo, aí tinha um jeito, uma ordem certa de fazer. E aí eu resisti muito, inclusive, para ir para a clínica. Inclusive, o meu plano inicial, e ainda é um plano, mas não se, ele foi para ele se tornou um plano de fundo, assim, né? Uma possibilidade futura. Mas o meu plano inicial era fazer um mestrado e lecionar, né? Enfim, eu me via muito professora, dando aula dentro de uma própria graduação, enfim. Então, ainda na graduação, eu fiquei resistente ao ambiente da clínica. E aí, quando eu tive o momento prático da psicologia, que é quando você começa a atender na própria faculdade, ainda não valendo tanto assim, sabe? Mas você começa supervisionado, com um colega junto, então aquilo facilita o teu ambiente. Aí eu vi que, de fato, era uma coisa que eu fazia com muita facilidade e escolhi seguir essa forma depois de formada. E aí, mas foi muito engraçado, porque assim, durante a faculdade, eu passava a faculdade de segunda a sexta, eu tava na faculdade de psicologia, sábado e domingo eu tava fazendo cobertura de evento, ensaio, né, assim, tava, inclusive, fazendo uma grana mesmo pra custear as outras coisas. Eu não consegui escolher, né, inclusive, quando eu termino, minhas amigas todas, e aí, o que você vai escolher? Aí eu, gente, não vou escolher, por que eu tenho que escolher? Não dá pra ser os dois, né, assim... E assim segue, né, com as duas coisas. E você se lembra o seu primeiro contato, o seu primeiro paciente que te impactou, às vezes, com algum relato, com algum sofrimento, com alguma coisa, que foi aquele primeiro momento em que você lidou com algo assim, que você falou, nossa, como que eu vou lidar com isso agora? Eu nunca tive muita dificuldade em lidar com casos difíceis, como, por exemplo, uma depressão grave, um relato de suicídio. É claro que isso me mobiliza, mas não me choca. Eu não faço, e agora? Dificilmente. Mas, geralmente, os pacientes que mais me pegam, que mais me marcam, são pacientes que se parecem comigo. E aí, putz, tô me atendendo, né? Assim, tem algumas questões, alguns relatos que eu preciso ter muito manejo pra permitir que a identificação aconteça, porque ela é importante, e saber até onde eu vou, né, com esse envolvimento, assim, né, e permitir, e tratar o outro como o outro, mesmo que eu me identifique muito com algumas questões. Então, assim, eu acho que isso é o que mais me pega, mais me desafia, assim. Até porque você falar algo que você precisa ouvir deve ser difícil. Super! Acontece direto. É porque a maioria das pessoas, pelo menos, que param, que tá cursando psicologia e para, eu acho que é quando você lida com um problema do outro e você fala, nossa, isso não é pra mim porque não consigo digerir. Até te mandaram uma pergunta se psicólogo vai ao psicólogo. Porque, querendo ou não, você tá lidando com várias coisas pesadas, cada consulta é uma coisa, como é que você faz pra lidar e fazer essa divisão, né? Pra não misturar. Psicólogo vai ao psicólogo. Eu brinco que é a única pirâmide que deu certo, inclusive. Mas psicólogo vai ao psicólogo, pode ir ao psicólogo. Não como uma obrigação protocolar, assim, né? Tem que, mas como uma possibilidade muito importante, né? Inclusive, para não acontecer isso, para eu não projetar no paciente alguma coisa, inclusive para eu conseguir administrar a minha própria emoção, reação, o que eu sinto durante o próprio atendimento, mas também na minha vida pessoal, né? Então, o psicólogo sim pode ir ao psicólogo, como pode também fazer um processo de supervisão, que é quando um psicólogo contrata outro profissional para supervisionar a sua prática clínica. Isso acontece legal. muito no início, assim que se forma, é bem comum e é bem legal. Mas sim, psicólogo vai ao psicólogo. Eu queria saber, não sei se você pode falar, né, dos seus pacientes hoje. Se tem alguma coisa que é mais reincidente, que seja o motivo das pessoas buscarem mais por você, ou algo que é mais frequente, que você tem que lidar com essa situação que aparece mais vezes para você? Aparece muito uma dificuldade de autoconhecimento. Ao mesmo tempo que uma insegurança que vem decorrente disso. Exatamente porque a gente acessa muitas informações hoje, a gente tem um monte de... Você falou isso, né? A gente tem um monte de inverdades, a gente tem um monte de informações. E a gente também tem um monte de tem que. Você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, você tem que... Mas assim, o que a gente quer fazer, né? E aí, principalmente com a rede social, a gente também, com pacientes mais jovens, tem muita questão da comparação, tem muita questão de
ver a vida do outro, mas a minha não tá tão legal assim. Então, eu acho que o que mais aparece, que é mais frequente, e o que é o fio condutor de qualquer outra coisa, na verdade, é essa coisa de não se conhecer. E se eu não me conheço, é claro que eu não vou me sentir segura pra ser quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Então, acho que é uma das coisas que mais aparece na clínica hoje. Que bom, então, por um lado. Menos mal, né, que as pessoas estão buscando se entender ou se conhecer. Isso é bom. Por que você acha que a gente hoje em dia... A gente meio que sabe isso, mas por que você acha que hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas, um pouco além do que o normal? Acho que não são ansiosas, né? Mais depressivas, mais tristes. Mas eu acho que é mais ansiedade, né? Você acha que isso é a internet ou não, necessariamente? E a ansiedade é uma coisa individual ou é coletiva? Ixi, vou voltar a algumas casas. Sim. É assim. A ansiedade, na verdade, ela é uma capacidade humana que vem do nosso modo de sobrevivência, né? Lá atrás, na evolução da espécie, a gente precisa entender que a ansiedade era a nossa capacidade de prever riscos. Risco de vida. Eu precisaria ver se tinha algum animal correndo atrás de mim, ou se eu precisava capturar aquele animal, inclusive, se ia chover, se não ia chover, se tinha uma ameaça ou se não tinha. Então, a ansiedade, diferente do que a gente fala hoje, ela não é necessariamente negativa, é a nossa capacidade de antecipar riscos e, assim, se proteger. O que a gente entende como ansiedade hoje enquanto um transtorno é essa ansiedade que está muito elevada, ela está além do nível normal daquela pessoa, ou seja, ela atrapalha o modo de vida. E aí, nesse sentido, essa causa dessa ansiedade, com certeza absoluta, tem muito a ver não só com a internet, mas com o modo de vida de modo geral, né? Assim, com esse tempo produtivo. Tem muito mais a ver com esse tempo produtivo. E aí eu acho que a culpa é sempre do capitalismo. Mas, porque tem a ver com isso, com o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que mostrar, o que eu tenho que postar, o que eu tenho que... Né? E aí a gente tem uma série de desafios que se agravam com a internet, inclusive, porque aí não basta que eu seja psicóloga. Eu preciso ser psicóloga e eu preciso postar que eu sou psicóloga. Né? Não basta que eu seja advogada, eu preciso ser advogado e postar que eu sou advogado. Né? Eu preciso mostrar que eu sou advogado. No LinkedIn, no Instagram, né? No Google, eu preciso ter uma avaliação, eu preciso ter uma recomendação, eu preciso atualizar meu currículo. Então, quando eu chego em casa, eu não chego em casa e paro o meu trabalho. Né? Eu estou trabalhando o tempo inteiro, na medida que meu celular está no meu bolso. Meu trabalho está no meu bolso. Então, isso é uma coisa que intensifica essa ansiedade, né? Esse modo de vida que é muito acelerado. E desacelerar é um exercício grande de autocontrole e autodomínio para não entrar na onda, assim, né? Para não seguir esse fluxo e, pelo contrário, entender que a gestão do tempo é como uma dança. E eu posso conduzir ela. Você pega bastante casos de depressão também? Pego bastante. Pessoas... Como que a gente pode separar a tristeza do sofrimento e da depressão? Às vezes a pessoa só tá triste, ela não tá depressiva. E como é que você faz para identificar se isso é só uma tristeza ou se isso é uma depressão? A tristeza, ela passa. Né? A tristeza ela é uma emoção, ela é rápida. Né? Ela é algo que está, ela não é algo que é. Né? E a depressão, ela é algo que é mais permanente, aquilo é mais recorrente, aquilo de fato se torna algo que vem a paralisar, né? No sentido de vem a atrapalhar os hábitos normais, as relações, né? Atrapalha mesmo a função social daquela pessoa, né? Produtiva daquela pessoa, sono, higiene, relações, atrapalha absolutamente todas as coisas. Hoje eu acho que a gente fala muito, escuta muito na internet, se você estiver se sentindo mal, busque ajuda. É difícil, se você é de casa e que você já precisou buscar essa ajuda de fato, é muito difícil você conseguir essa ajuda, a não ser que você tenha uma base, né, uma galera para te ajudar. Mas quais são as maneiras que a gente pode buscar ajuda e se você acredita que ela é acessível, quais formas que a gente pode buscar? Bom, vamos lá. É muito difícil, eu falo até isso na entrevista com o Alisson, né? É muito difícil a gente falar de saúde mental quando a gente está em um país em que as pessoas não fazem 3 refeições por dia. Né? A gente tem pessoas que não acessam isso. Então é muito difícil a gente falar de saúde mental e falar de saúde, sabe? Assim, você tem que,
cuidar da sua saúde mental, você tem que cuidar da sua saúde física quando a gente não sabe o que essa pessoa acessa, quanto tempo essa pessoa tem disponível e quanto sobra no final do mês. Então, acho que a primeira questão que a gente precisa olhar mais gentilmente é isso, quanto saúde mental tem a ver com quais ferramentas eu acesso. E aí, é claro, a gente tem possibilidades, né? Mas são possibilidades dentro da realidade de cada um. E aí a gente tem possibilidades de psicólogos online, que é um facilitador, porque não precisa da locomoção. A gente tem possibilidade de terapia presencial, né? Como é a maioria. A gente tem também a possibilidade de psicólogos que ficam disponíveis pelo SUS, né? Seja no postinho, pertinho de sua casa, né? Na atenção básica, seja via CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí tem um monte de estereótipos nesse sentido, mas na verdade o CAPS ele é muito importante, inclusive pensando luta antimanicomial, é ele que extingue a ideia dos manicômios, enfim, é um grande ganho para a saúde mental, porque traz a saúde mental para perto da população, né? E aí a gente para de fazer esse processo de higienização e afastamento, e a gente começa a discutir saúde mental na rua da nossa casa, né? No centro da cidade, nos nossos bairros, traz isso para mais pertinho. Mas a gente tem possibilidades, né? Tem psicólogo que você consegue agendar no postinho do seu bairro. Tem psicólogo que você consegue acessar, às vezes até na sua igreja, né? Tem psicólogo que você consegue acessar porque tem valor social, que a maioria dos psicólogos hoje atende com a possibilidade de valor social, que é um valor mais acessível para quem de fato não pode pagar. Então, são muitas as possibilidades de acessar, né, a terapia e a saúde mental de modo geral, mas ainda assim ela não é possível para todas as pessoas, né? Isso ainda é muito, muito romântico. A própria PUC Minas, na verdade, ela tem um atendimento social como contrapartida da implementação do próprio curso, né? Então, lá tem a clínica escola, em que é necessário deslocamento até lá, mas os alunos atendem gratuitamente a população que desejar. Não, isso faz muita diferença, cara. Acho que tinha que ter muito e mais, assim. E para alguém que tá fazendo terapia, para além da terapia, alguém que não se sente bem hoje, fala, pô, não tô muito bem, mas já tá fazendo, né, um acompanhamento, o que essa pessoa pode fazer que ajuda, além da terapia, e o que essa pessoa tem que evitar que atrapalha? Para além da terapia, a gente precisa voltar a ter contato com prazer nas coisas ordinárias e não nas coisas extraordinárias. É natural que eu fique muito feliz se eu estiver numa viagem para Fernando de Noronha. Né? Mas como é que eu fico muito feliz quando eu chego na minha casa e sento com o meu gatinho? Né? Como é que eu fico muito feliz quando eu tô preparando a minha comida favorita numa terça-feira? Como é que eu volto a ter contato com esse grau de satisfação que existe no que está ao meu redor e no que está perto? É num cafezinho depois do trabalho que eu vou tomar no meu lugar favorito. Ou é em comer uma coisa gostosa no final do dia. Ou é no caminho para casa, parar numa floricultura para colocar na minha mesa aquela flor na hora que eu chegar para trabalhar. Então, assim, que coisas são essas? As ordinárias, as coisas da ordem do dia, né? Que eu posso voltar a ter contato e que me dão esse encantamento. Né? Porque esses dias e essas memórias, as memórias da nossa rotina, são de fato as que a gente vai guardar. Eu não vou guardar. É claro que eu vou ter foto e tudo mais da minha viagem maravilhosa pra praia. Mas, essencialmente, quando eu penso na minha vida, ela é muito mais a terça-feira, a quinta-feira, do que o sábado da viagem. Né? Então, se atentar a essas coisas que trazem esse encantamento em um dia comum, que trazem esse encantamento pra tua rotina e que fazem com que ela seja, de fato, mais gostosa, mais prazerosa, né? Que faz a gente ter um pouco mais de tesão, assim, pelas coisas que a gente faz, pelas relações que a gente tem. Então, são perguntas, assim, quase do mundo da criança, que eu falei lá no começo. São perguntas, assim, qual que é a minha comida favorita? Qual que é a sua cor favorita mesmo? Ah, tá. Nossa, mas quando eu tô à toa, qual que é a pessoa que eu mais gosto de conversar? Eu encontraria ela agora? Eu consigo falar com essa pessoa agora? Né, assim, o que eu gosto de fazer quando eu tô sozinho? No meu quarto tá tocando uma música. Que música que tá tocando quando eu tô sozinho em casa? O que eu coloco? Né? Eu consigo, sei lá, me divertir, dançar? Eu consigo abrir uma cerveja, que seja, ou tomar um café? Né? Que coisas são essas que são do meu domínio e que são dos dias comuns, né? Das maravilhosas coisas dos dias comuns. Eu consigo me arrumar mais pra ir trabalhar, porque se eu for um pouco mais arrumada, eu vou me sentir um pouco melhor
nesse dia de trabalho, eu vou estar mais segura, eu vou estar me sentindo melhor comigo. Tomar banho, né, com calma, esse banho com calma, esse café da manhã com calma, faz diferença no meu dia? Então são essas coisas que a gente precisa se aproximar. E aí, do contrário, do que a gente não deveria se aproximar tanto, é exatamente nesse lugar da comparação, do que é legal na vida do outro, né? Porque eu não tô nela. Eu tô na minha. E o que tem de legal na minha? Que às vezes o outro tá tentando até, aspas, copiar, se comparando, né? Então, o que tem de legal no que é meu? E aí é aquela coisa, assim, total do universo da criança, assim. Tá na escola, e aí você tem uma caneta roxa. E aí a caneta roxa é super mega, aquela colorida, não. Chega alguém com uma caneta velha, assim, toda bagunçada, toda... Nossa, essa caneta é muito legal! Mas se aquela pessoa acredita que aquela caneta é legal, de repente, a caneta roxa, que brilhava no escuro, ela não é importante. O que dá valor pra coisa é, de fato, o valor que quem a possui dá pra ela. E não o valor que as coisas ao redor vão dar, né? Que quem tá em volta vai dar. É valoroso pra mim. É valoroso pra mim a minha casa, é valoroso pra mim a minha cachorrinha, é valoroso pra mim o meu sobrinho, é valoroso pra mim os meus relacionamentos, as relações que eu estabeleço. É valoroso pra mim os meus pacientes, que até serem meus pacientes, pra mim, eram pessoas comuns. Aí, nossa, sensacional essa pessoa. Por quê? Porque é meu paciente. Né? Não mudou nada, inclusive. É a mesma pessoa que um dia eu encontrar na padaria... e achar uma pessoa comum. Mas naquele momento que ela é importante pra mim, putz, ela é uma pessoa extraordinária. Então, assim, esse encantamento, ele passa muito por esse olhar mais gentil, assim. E isso foi a fotografia que me ensinou, né, assim, esse olhar gentil pro mundo. Nossa, como é que foi essa frase? O valor que as coisas têm é o valor que a gente dá? Eu vou colocar essa frase aí, vai ser o título do nosso vídeo, vai ser a thumbnail. Nossa, achei muito forte essa parte, adorei, muito bom mesmo. Ficou uma reflexão boa e poderosa, viu? Entramos agora nas perguntas do Instagram. Eu queria agradecer, a galera mandou bastante aí. Eu espero que grande maioria a gente tenha conseguido responder durante a nossa conversa. E que não dá para responder todo mundo, mas eu gostei de ver que vocês representaram. E eu vou falar algumas aqui para vocês, começando por @VitorDG27. Doutora, como posso tentar superar a trava de criar uma rotina, mas procrastinar sobre ela? Doutora é coisa de advogado, meu amigo advogado. Doutora não, só Maria. Mas como que a gente destrava a procrastinação? Começando com pequenas coisas. A gente precisa sentir e trazer de volta a sensação de recompensa. Então, eu preciso começar com pequenos hábitos. Eu consigo fazer 15... Se eu não consigo fazer 1 hora, eu consigo fazer 15 minutos? Se eu não consigo fazer 5 horas, eu consigo fazer meia hora? Né? Eu consigo fazer e parar um pouquinho? Né? E ter um pouquinho... E estabelecer, inclusive, pequenas metas. Metas possíveis, né? Metas mais razoáveis, mais gentis, para começar devagarzinho, me devolver a sensação de bem-estar que a gente perde, né, no contato com algo que a gente gosta, na medida em que aquilo se torna uma obrigação. Então, se eu me devolvo essa sensação de bem-estar, aos poucos, logo aquilo se torna prazeroso, né, na sequência. Boa. @Ana Gonzalez, Gonzewles. Como lidar com a solidão? Como lidar com a solidão? Escolhendo-se a sua companhia. Acho que é uma das melhores respostas, assim. A gente nunca tá só se eu gosto de estar comigo. Então, se eu gosto de estar comigo, eu nunca tô sozinha. Eu nunca sinto essa solidão. E, inclusive, se eu gosto de estar comigo, eu gosto de me apresentar para o outro. E aí, naturalmente, eu me relaciono mais facilmente. Enfim, acho que esse é sempre o caminho. Vou aproveitar para engatar mais uma pergunta dela. Ela fez uma outra pergunta interessante, que é como é que você separa o paciente da situação que ele está passando? Entendendo, ao longo do processo da terapia, quais coisas aquela pessoa dá ou não conta, né? Entendendo quem aquela pessoa é diante da situação e não quem... A pessoa não é a situação, a pessoa é ela diante de uma situação. E aí eu preciso entender exatamente quais ferramentas eu
já compreendi que ela tem ou que ela não tem, né? Que ela dá conta ou que ela não dá conta. E aí eu vou, ao invés de olhar para a situação em si, eu olho para quais ferramentas eu preciso dar para essa pessoa para que ela dê conta da situação que ela está vivendo. Seja de enfrentá-la, seja de ressignificá-la. Boa. Letícia, @Letícia Marinelli. Maria, fale sobre a vida acontece nos movimentos. A vida acontece no movimento. Lê é uma paciente muito querida, que eu me identifico muito, tá comigo há um tempo bem legal. E a Lê me apresentou um outro podcast, que é o Para Dar Nome às Coisas, da Natália Souza. E inclusive, a Nath fala muito sobre isso, né? Que a vida se reorganiza no movimento. E a Nath fala muito disso o tempo inteiro. E era um podcast que, quando ela começou a me mandar, eu fiquei assim, poxa, vou ouvir sim, mas nunca ouvia, porque é apertado, porque é corrida. Eu tinha até anotado e salvo, mas não tinha tempo para aquilo. Aí um dia a Lê me pega e ela fala assim, Maria, parece com você, parece com o seu jeito de falar. Eu falei, vou ter que ouvir, agora chegou num ponto fraco aqui, mexeu com o meu ego, sabe assim, vou ter que ouvir. E aí eu ouvi, de fato, e a Nath, do Para Dar Nome às Coisas, se tornou um dos meus podcasts favoritos, né? E eu fui ao encontro dela, a conheci pessoalmente, a gente trocou figurinha, enfim, foi muito maravilhoso. E a Nath fala muito disso, que a vida se reorganiza no movimento. E é claro que a vida se reorganiza no movimento, porque olha quantas coisas a gente passa ao longo dela, né? Olha como vem uma onda, né? Como os movimentos da própria natureza. A gente tem uma primavera maravilhosa, florida, colorida e contente. Dali a pouco a gente tá murchinho, borocochô, meio bege, sabe assim, uma coisa meio sem graça, mas logo vem o sol de novo, uma chuvinha para refrescar e aí você floresce. Então, assim, é claro que a vida se reorganiza e a vida acontece no movimento, porque a gente é parte dessa natureza, né? A gente não é muito diferente de eu falo que a gente é bichinho também, né? A gente também se movimenta, tem necessidades para serem atendidas, e uma vez que a gente é parte de um todo, é só olhar ao redor que tudo que tá vivo se modifica. Assim também os nossos momentos, quem a gente é e quem a gente vai vir a ser. Entramos agora no modo aleatório, onde as perguntas podem ou não fazer sentido. A gente vai fugir um pouco de tudo que a gente já falou. E a gente começa com: como tornar o mundo um lugar melhor? Atento às pequenas coisas. E aí, se eu tô atento às pequenas coisas, eu tô naturalmente atenta ao outro, consigo ser mais gentil comigo, com ele, com o mundo, e aí ele vai ficando um lugar melhor. Talvez não o mundo inteiro, mas o mundo perto de mim vai se tornando um lugar melhor. Eu sinto que às vezes a gente esquece de se policiar um pouco nesse ponto. E pra mim é muito claro quem não se policia e quem se policia, quem tá prestando atenção, assim. Isso realmente faz uma diferença. Quer ver um exercício maravilhoso? Eu sempre falo pros meus pacientes isso. Sai na rua, elogia um estranho. Experimenta a sensação de elogiar um estranho, assim. Passar por alguém no mercado falando, nossa, moça, seu cabelo tá lindo. Parece que dá, tipo, fantástico. Nossa. É um poder que a gente tem, né? Que legal. Segunda pergunta, você acha que a vida precisa ter sentido? E se ela não tiver sentido, isso te assusta ou te liberta? Eu não acho que a vida precisa ter um único sentido, tipo, é por aqui. Mas eu acho que o sentir, o que eu sinto em relação ao mundo, é uma bússola. O sentir é uma bússola, é um guia. E aí, se eu consigo encontrar a direção em que eu sinto, eu encontro o que faz sentido e o que dá sentido pra mim. Não, uma ótima resposta. A característica mais bonita que uma pessoa pode ter? Ser quem ela é. Boa. Não sei se é uma característica, mas acho Sim. que se ela consegue ser quem ela é, isso já é muito bom. Me diz algo que deveria ser mais valorizado e o contrário também, algo que você acha que as pessoas valorizam muito e que não precisava tanto. Acho que as pessoas valorizam muito as coisas que elas querem mostrar e acho que elas deviam valorizar mais as coisas que fazem elas se sentir vivas. Boa. Pergunta pra gente fechar esse bloco agora. Maria, onde está a felicidade?
A felicidade? A felicidade tá onde eu escolher. Não sei se tem um único lugar. Onde você escolher que você se sente feliz, é lá. Vai, abraça, sabe assim, vai com Deus e é isso. Mas a felicidade tá onde a gente escolhe colocar ela. A felicidade tá na capacidade, na habilidade maravilhosa de conseguir se ouvir, se perceber e perceber o que faz sentido pra você. Nossa, fechou com chave de ouro, cara. Muito bom. Bom, geralmente aqui eu tinha uma pergunta, mas eu acho que eu não vou mais colocar esse negócio no final. Ó, a da clínica, a última da sessão da clínica, eu abro com como estamos. E eu termino com como você tá se sentindo. No como final? Tá se sentindo? É a minha última pergunta da sessão. No sentido de entender como é que a pessoa tá se sentindo depois, assim. É um check-in e um check-out. Ah, legal. Como que a pessoa tá chegando pra mim? Como que a pessoa tá saindo daqui? Tá, então me diga como você está... A gente ainda tem um bloco final, mas pra gente encerrar o modo aleatório, como você está se sentindo agora? Tô me sentindo muito calma, muito acolhida. Acho que essa é uma boa palavra. Que bom. Entramos agora no bloco final. Nossa conversa vai chegando ao fim e aqui você vai deixar algumas indicações e algumas recomendações para a galera de casa que está ouvindo a gente. E a gente começa com um hábito que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Banho premium. Banho premium. Nossa, bom demais. Banho premium salva um dia. Eu acho que a gente nunca sabe o quanto que a gente precisa de uma água quente caindo, assim, até a gente entrar debaixo da água, assim. Eu acho que é uma sensação número 1. De manhã, de noite, de tarde, qualquer hora, o banho premium te reseta. E a possibilidade desse banho com calma, nossa, incrível. Independente de como seja de cada um, com música, sem música, com luz, no escuro, enfim. Tanto faz. Banho premium é um hábito dos meus top 3 hábitos, assim. Nossa, essa você me surpreendeu, viu? É a primeira vez que alguém indica assim, banho premium. E, nossa, é muito ruim tomar banho correndo, cara. Tomar um banho de boa, real. Agora você falou tudo. Segundo, você vai escolher um desses. Que tenha ou não um sentido para você ou que te venha à mente. Pode ser filme, série, livro ou música. Um desses. É pra eu indicar um desses? Isso. Pode ser livro. Livro, manda ver. Esse é para as mulheres. Se chama Cura pelas Palavras, da Rupi Kaur. Não sei se é exatamente assim que fala o nome dela. Mas ele é um livro que te convida a escrever sua própria história. E ele vai convidando a mulher a passar por várias reflexões essenciais para as mulheres, que fala sobre corpo, fala sobre comparação, fala sobre relacionamentos, fala sobre sonhos, fala sobre solidão e solitude ao mesmo tempo. Então, acho que ele é um livro curativo. Para minha prática clínica com mulheres dentro da terapia, ele é quase uma bíblia, assim, sabe? Ele é um livro de referência. Bíblia nesse sentido de livro de referência. E ele é um guia mesmo, assim, eu uso muito ele na minha prática, recomendo para outras psicólogas, recomendo para todas as mulheres, acho que todo mundo tinha que ter ele na cabeceira, assim. E agora pra gente fechar, esse é o seu convite ao pensar. Esse é o momento de você deixar no ar uma reflexão pra galera de casa que tá escutando a gente pensar sobre. Pode ser simples, não sei se eu vou ter uma super reflexão profunda, assim. Mas eu acho que a reflexão é como que a gente pode, como que você que tá ouvindo pode ser mais gentil com você. Ser mais gente boa mesmo, sabe? Não é nem gentil na coisa da gentileza protocolar, da etiqueta e da fineza, sabe? Não é necessariamente só carregar a sua sacola. Entendido como um ato de gentileza. Mas assim, como que você pode ser super legal com você mesmo? Como você pode ser mais gente boa com quem você é? Perfeito. Cara, eu te agradeço por essa reflexão, não só por essa, mas por todas as outras durante o nosso episódio. Gostei muito do nosso papo. Te agradeço por você ter vindo mais uma vez. Obrigado. Queria deixar um espacinho de considerações finais para você deixar suas redes sociais, a galera que quer te conhecer, saber mais do seu trabalho também. Primeiro, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Foi muito gostoso estar aqui.
E maravilhoso mesmo. Tudo, todas as partes, todas as perguntas, você vem inspirado. Ou para inspirar a gente, né? Quem sabe? Mas minhas redes sociais, vamos lá. No Instagram, mblasi, B-L-A-S-I, psicologia, né? Esse é o perfil como psicóloga. Ou mblasi, fotografia, para quem quiser perceber, sentir, se aproximar das minhas duas versões, né? Em todas as redes, eu sou exatamente quem eu sou, assim, né? Eu brinco que dificilmente você vai me ver fazendo um conteúdo, trazendo alguma informação com a qual eu não me identifico. Então, quem quiser se aproximar e tá mais pertinho, pode acompanhar lá, como pode me mandar mensagem, como pode chegar até mim, enfim, eu acho que é muito legal quando a gente tem a possibilidade de trocar e de trocar verdadeiramente tão de pertinho. Então, fiquem à vontade. Maria, obrigado. Imagina. Gostei muito do papo mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Pra galera de casa, lembrando que todo domingo às 17 horas eu estou aqui com um novo convidado. O da semana passada foi a Amanda Costa, que é influenciadora blogueira. O da semana que vem é a Maianes Grilli, que é marqueteira. E se você quiser saber sobre os outros formatos que aqui temos, né? Além da sessão musical, onde os músicos apresentam 3 faixas e rola uma mini entrevista, a gente tem um formato que estreou agora. Acabou de sair um episódio sobre a história do cinema. E ele fez uma relação entre os soviéticos até chegar no TikTok, que é o nosso convite cultural, que é uma pegada parecida com uma aula, mas está bem divertido. Então lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode participar dos episódios, mandar perguntas, saber o que está rolando além desse formato que você está assistindo e também se inscrever lá no nosso radar. A gente tem um radar em que você pode se inscrever para ter um episódio aqui comigo. Também lembrando que você pode apoiar esse projeto que é feito apenas por mim, você aí que está assistindo. O Pix está na tela, o valor que tocar o seu coração pode mandar aí para apoiar e o link do nosso Apoia-se está aí embaixo que você pode contribuir com R$12 por mês. 12 conto, gente. 12 conto por mês você ajuda esse projeto a continuar existindo. É isso, se você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!